Olá, alunos, boa noite. Nós vamos agora falar sobre um novo assunto, sobre neuroanatomofisiologia. Vamos falar aqui sobre a terceira porção do encéfalo, para a gente finalizar os nossos conteúdos, quase finalizando o nosso conteúdo desse semestre, que a gente ainda vai falar sobre os nervos cranianos, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tronco encefálico e as funções que o tronco encefálico vai desempenhar nesse processo do sistema nervoso central e periférico, tá? O tronco encefálico, ele vai estar localizado entre a medula espinhal e o diencéfalo, que é as áreas talâmicas aqui, sistema límbico. E ele vai se conectar, e ele vai ser, na realidade, ele vai ser uma estrutura que vai conectar o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico. Uma das principais funções dele é fazer essa conexão. Do tronco encefálico, partem dele 10 conexões dos nervos cranianos. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos e 10 pares deles emergem do tronco encefálico, tá? Então, o tronco encefálico, ele vai ser constituído, por corpos de neurônios que vão se aglomerar, se agrupar e vão criar núcleos e fibras nervosas que vão atuar, através de tratos, de fascículos ou de leminíscos, que vão ser áreas de agrupamentos de fibras nervosas que vão atuar com funções importantíssimas em todo o corpo, atuando com funções em todas as áreas do nosso organismo. Então, ele é composto por corpos de neurônios que vão se agrupar e vão ser chamados de núcleos, e também de fibras nervosas que vão se agrupar em feixes, de onde vão sair os tratos, os fascículos e os leminíscos, que vão compor o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é composto por mesencéfalo, logo abaixo do diencéfalo, ponte e o bulbo, tá? Então, o tronco encefálico, ele é composto por três órgãos, e elas vão se agrupar e vai ser chamada de tronco encefálico, ou também como tronco cerebral, composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. O mesencéfalo, ele vai ser a menor parte do tronco cerebral, tá? Ou do tronco encefálico. Ele vai estar logo abaixo do diencéfalo e entre a ponte, que a ponte, ela vai ser o órgão um pouco abaulado, anterior, vamos dizer assim, ao cerebelo, ok? Ele vai ser atravessado por um estreito canal, chamado de aqueduto cerebral, tá? Na face anterior, vai ter encontra uma depressão que separa o mesencéfalo da ponte, que a gente vai chamar de sulco pontino superior, ok? Os colículos superiores vão receber informações visuais e os inferiores vão fazer parte dos tratos da via auditiva central.
O mesencéfalo, ele também vai ter como responsabilidades algumas funções, como visão, audição, movimentação dos olhos e movimentos do corpo. Né? Como o tronco encefálico ele é composto por fibras nervosas e corpos celulares, então ele vai ter uma função muito grande de transferir informações, né? Tanto do sistema nervoso central como para o sistema nervoso periférico e como do periférico para o central. Então, ela vai ser uma via de mão dupla. E esse trato, né, esse tronco, ele vai ser como uma avenida de mão dupla, né? Passando aí com responsabilidade dessas informações. A ponte, ela vai se situar entre o bulbo e o mesencéfalo, tá? A ponte é logo abaixo aqui, ó, tá? Do mesencéfalo, é a parte mais abaulada, ok? Ela é uma grande massa ovoide, é menor do que o cerebelo, tá? O cerebelo ele vai estar bem na parte posterior do crânio. A ponte ela vai ter esse aspecto como se fosse uma massa abaulada, né? Bem na parte anterior, logo ali do bulbo. Ela vai estar como se fosse vamos imaginar assim, tá? O cerebelo ele não parece uma mão fechada aqui na parte posterior do crânio, então a ponte ela vai ter essa forma abaulada menor e ela vai estar ali como bem no centro do tronco encefálico, ok? Ela também vai participar de algumas atividades do bulbo, ela tem uma interferência no controle da respiração, é um centro de transmissão de impulsos para o cerebelo, né, porque ele vai atuar ali como uma passagem entre as fibras nervosas que vão ligar o cérebro e a medula, e a ponte ela também vai ter como função uma regulação do ciclo do sono, porque é nela que vai ser liberado, né, neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Então a ponte ela vai fazer participar dessa função de regulação do sono, ok? O terceiro componente do tronco encefálico é o bulbo, também chamado de medula oblonga. Ela está, olha, esse daqui, ó, é a ponte, tá? Deixa eu botar mais pra cá. Essa daqui, ó, é a ponte. Veja, observem que ela tem uma forma como se fosse um ovoide, uma massa, né? Ela fica anteriormente ao bulbo, ou também chamado de medula oblonga, porque o bulbo, a sua continuidade vai ser a medula espinhal, tá? Então ela vai fazer essa conexão, o bulbo vai fazer essa conexão do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, ok? E nele vai se localizar o centro respiratório, que vai trabalhar com a regulação do ritmo respiratório, né? Tanto inspiração, expiração, controle de oxigênio, controle de liberação de dióxido de carbono e essa distribuição em todo o nosso organismo, tá? Através do quê? Do sistema circular, né? Do sangue, já que é o sangue que é o transportador de oxigênio, e esse controle se dá através do bulbo, ok? A principal função da medula oblonga, ou bulbo, né, é conectar o cérebro à medula espinhal. Nesse sentido, tá? Mesmo sendo uma estrutura pequena, ela é essencial para
atividades relacionadas à transmissão nervosa, né? Porque os seus feixes de fibras nervosas, elas vão transmitir informações do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, tá? A medula oblonga também, ela é responsável, né, pelos sintomas neurovegetativos do nosso organismo, ok? E isso faz com que ela atue com uma forma primordial na função automática dos nossos órgãos, o funcionamento mesmo das nossas vísceras, ok? Ela também ajuda, né, na execução de regular a frequência cardíaca do corpo e controla a sua função, tá? Regula a pressão sanguínea, controla as funções viscerais, regula o sistema respiratório, atua também nos processos de deglutição, secreção de sucos digestivos, a regulação dessas secreções. Também atua, como ela é responsável pelo centro nervoso neurovegetativo, então ela vai controlar, né, vômitos, tosse, espirros, que fazem parte desse processo de, vamos dizer assim, de proteção do nosso organismo, ok? Bem como também a ação dos músculos que vão realizar essas funções aqui, né? Sistema estomatognático, vamos dizer assim, né? Que vai estar ali na nariz, boca, garganta, ok? Para finalizar o assunto troncoencéfalo, né? De uma forma geral, nós vamos falar agora sobre as meninges. As meninges, ela é um tecido que é delicado e ao mesmo tempo é um tecido que vai proteger a parte membranosa que é o nosso encéfalo, ok? Ela tem como principal função proteção do encéfalo como um todo. Então, as meninges, elas vão recobrir o encéfalo, ela vai estar por debaixo da parte do osso do crânio e ela vai cobrir o encéfalo, a parte que é o trato dos neurônios formando o cérebro em si, tá? Dentro desse aspecto, o nosso sistema nervoso central, por ele ser delicado, ele vai ter esse sistema de proteção, onde vai incluir, tá, os ossos do crânio, as meninges, como eu já falei, que são membranas que vão proteger, são delicadas, mas possuem vamos dizer assim, uma função de resistência muito grande, tá? Outro processo de proteção do sistema nervoso central é o líquido cérebro-espinal, né? E também a barreira hematoencefálica, que está relacionada mais com as funções sanguíneas em relação ao suprimento do sistema nervoso, ao encéfalo propriamente dito. Vamos falar aqui só sobre as meninges, tá? As meninges são tecidos de membranas conjuntivas, tá? De tecido conjuntivo. Ela vai possuir 3 camadas. São chamadas de dura mater, aracnoide e pia mater. Vamos dizer assim que elas vão se interpor em camadas nessa mesma sequência, né? Dura mater é a primeira camada, aracnoide é a camada do meio e a pia mater é a camada que faz essa aproximação com o córtex cerebral, tá? A dura mater é a meninge mais superficial, ou seja, ela está mais perto do osso do crânio. É a membrana mais resistente das 3 meninges, ok? Ela é formada por tecido conjuntivo e ela é rica em fibras colágenas, possui nervos e vasos sanguíneos com que façam que ela possua uma grande resistência, tá?
Ela tem uma forma como se fosse de 2 folhetos, um externo e um interno. O folheto mais externo da dura mater, ela vai aderir ao osso do crânio, ok? E essa aderência da dura mater, ela também vai funcionar como uma proteção, como se fosse um amortecedor também, tá? Claro que tem as outras camadas das meninges, elas também vão amortecer, mas a dura mater, mesmo ela sendo bem espécie resistente, ela sendo mais fibrosa, ela também vai atuar como uma proteção de amortecimento em relação aos movimentos, né? Porque, por exemplo, a gente vai andando, a gente se movimenta, o nosso corpo ele se mexe. Então, quando a gente mexe a cabeça, o nosso encéfalo ele se movimenta dentro do nosso crânio. Então, para que não haja prejuízos nas estruturas do córtex cerebral, então precisa haver tecidos que vão amortecer o impacto do córtex junto ao crânio, porque o crânio ele é um dos ossos mais, é o osso mais duro do nosso corpo todo, justamente porque ele guarda, né, o sistema nervoso central, que é bem delicado, tá? A dura mater, ela é ricamente nervada, tá? Ao contrário das duas outras meninges, né? As duas outras meninges, elas têm como função também proteger o encéfalo, mas elas vão ter outras funções mais aprimoradas, tá? Então, como o encéfalo ele não possui terminações nervosas sensitivas, toda ou qualquer sensibilidade intracraniana se localiza na dura mater, e a dura mater, ela, vamos dizer assim, que ela vai ser responsável sempre pela maioria das dores de cabeça. Como ela vai receber o maior impacto do osso, né, do crânio, e esse é o objetivo, ela realmente proteger o encéfalo disso, e ela possui bastante, né, terminações nervosas, ela vai sofrer mais com esses impactos relacionados às dores de cabeça, tá? A segunda camada é a aracnoide. Ela é uma membrana fina, tá? Ela vai ser justaposta à dura mater, mas todas elas existem um espaço entre si, ok? Esse espaço entre a aracnoide e a dura mater chama-se subdural. Possui uma quantidade de líquidos necessários, tá? A lubrificação das superfícies de contato das membranas, para que elas não se machuquem, sempre vai haver um líquido entre elas, ok? A aracnoide, ela é uma membrana sem vascularização, também se divide em 2 partes. Uma vai entrar em contato com a dura mater, sob a forma de membrana, e a outra camada, ela vai se conectar com a pia mater. Essa segunda camada, ela tem uma forma como se ela fosse uma teia de aranha. Na realidade, assim, pensem que essa segunda camada da aracnoide, ela parece uma esponja. Ela tem, dentre elas, várias pequenas aberturas, tá? Dentro desse espaço vai estar preenchido de líquido cefalorraquidiano, tá? E esse líquido cefalorraquidiano, dentro desse espaço, né, da aracnoide, que é o espaço subaracnoide, ele vai proteger o sistema nervoso central realmente contra traumatismo. Então, nós temos ali, ó, a dura mater, que é a membrana mais dura, vamos dizer assim, mais fibrosa, que vai proteger o encéfalo do contato com o osso do crânio, ok? Abaixo dela nós vamos ter a aracnoide. A aracnoide, ela vai estar bem mais perto do encéfalo, certo? Do córtex cerebral. Então, entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter um líquido para que esse líquido ele vai amortecer
de forma mais delicada esses movimentos de movimentação de cabeça para que não haja alterações e impactos, né, durante as movimentações de cabeça, tá? Deixa eu ver aqui. Nesta membrana existem saliências, tá, formadas devido à expansão do aracnoide, que perfuram a dura mater, recebendo ali uma vilosidade, tá? Elas, vamos dizer assim, que elas se nutrem e elas vão, como é a palavra que eu poderia usar? Elas vão se lubrificar entre si, ok? Para que elas não sejam ressecadas e não passem por atritos durante essas movimentações. Essas estruturas também da aracnoide, ela tem a função de transferir o líquido cefalorraquidiano para o sangue, ok? A terceira camada, né, é a pia mater, é a camada mais interna das meninges e ela vai aderir intimamente à superfície do encéfalo e da medula, tá? Vale ressaltar que as meninges elas vão proteger o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o encéfalo, e o sistema nervoso periférico, a medula espinhal, tá? Então, como são neurônios, né, são corpos celulares que, uma vez eles passando por distúrbios, por alterações, por acidentes, né, se acontecer uma morte desses neurônios, elas não se recuperam. Então, é necessário que haja uma proteção dessas estruturas. Então, qual é a proteção das estruturas do encéfalo e da medula espinhal? É aquelas que a gente falou anteriormente, né? As meninges fazem parte desse processo, né? Mas o osso do crânio é uma proteção para o encéfalo e para a medula espinhal. E o líquido, o licor, que é o líquido cefalorraquidiano também. Então, essas estruturas vão proteger esse órgão que é tão delicado e tão importante para a função do nosso organismo, ok? A pia mater, ela é a mais interna das meninges, como já falei, né? Ela vai aderir intimamente ao encéfalo e à medula. A sua porção mais profunda, ela já vai receber uma intimidade maior com os astrócitos, né, que são outros corpos celulares do tecido nervoso, né? Se lembram que tem as células glias e os neurônios que constituem o tecido nervoso, tá? E a pia mater, ela vai ter uma conexão bem mais próxima com os astrócitos. A pia mater dá resistência aos órgãos nervosos, ok? Porque como o nosso tecido nervoso, ele tem uma consistência bem mole, porque são vários neurônios e células de glia, então é como se fosse meio que uma massa gelatinosa. Então a pia mater, ela dá uma resistência, vamos dizer assim, uma uniformidade a esse tecido, ok? Ela acompanha os vasos que penetram no tecido nervoso a partir da subaracnoide, que é o espaço entre a aracnoide e a pia mater, tá? Formando aí essas paredes de espaços perivasculares, tá? Nesses espaços vão ter prolongamentos do espaço subaracnoide, onde vai ter o licor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, que vai formar como se fosse um manguito protetor em torno dos vasos. Por quê? O sangue, ele é bombeado através dos vasos sanguíneos, né? E para que haja a movimentação desse sangue pelas veias e artérias, possui um movimento peristáltico dessas veias.
Então, o licor, ele faz esse manguito de proteção para que a pulsação das artérias, né, não machuque quem? Não machuque o tecido nervoso, né, o córtex cerebral ali, que vai ser a parte mais externa do encéfalo em si, ok? Aí aqui mostrando os espaços entre as meninges e o nome de cada espaço desse, tá? Entre o crânio ou os ossos da coluna e a dura mater, que é a primeira membrana da meninge, o nome do espaço vai se chamar epidural ou extradural. Entre a dura mater, que é a primeira camada mais resistente, e a segunda camada, que é a aracnoide, que vai ter o líquido cefalorraquidiano, o nome desse espaço vai ser o subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, desculpa, gente, entre a aracnoide e a pia mater, que é o subaracnoide, que vai ter o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, esse aqui são os nomes dos espaços entre cada meninge, tanto com o cérebro até chegar aqui entre a aracnoide e a pia mater. E o licor, que é o líquido cefalorraquidiano, né? Ele é um fluido cérebroespinhal, tá? É um fluido corporal estéril e incolor, que ele vai ser encontrado entre o espaço subaracnoide no cérebro e a medula espinhal, tá? Ele vai ser uma solução salina pura, como se fosse ali um soro fisiológico, né? Ele vai ter os nutrientes e proteínas necessárias, né? Na realidade, com um baixo teor mesmo, porque ela vai atuar mais como um amortecedor, ok? Para o córtex cerebral e a medula. Porque só para ajudar que não haja impacto mesmo entre os corpos celulares e a parte mais dura que protege, né, essas duas áreas, que é o osso do crânio ou os ossos da coluna. Tá? Então aqui a gente finaliza a nossa aula sobre tronco encefálico e as meninges.